Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou lhes apresentar uma ferramenta aqui, nova aqui no canal, aqui é da Klein. É uma ferramenta, né, que dirão, mas o alicate para ferragem, mas tem algumas características. Esse aqui, para falar desse, temos que falar desse aqui, fazer um comparativo com esse aqui também, tá? Eu quero que vocês gravem uma coisa aqui. Esse alicate aqui, funcionalmente falando, como digamos, finalidade, é o oposto desse aqui, tá? Esse é o oposto desse. Vou explicar por quê. Guardem essas palavras. Esse é o oposto desse, tá? Vou explicar por quê. Então, vamos começar primeiro aqui. Quando a gente tem, né? A gente vai falar de alicate hoje em dia. Temos que ver aqui que isso aqui é um alicate de aço carbono, da melhor qualidade, é americano, tá? Tradicional, da Klein, uma das melhores firmas que fazem ironworks, quer dizer, trabalhos em ferragens, tá? No caso aqui é para fazer caixaria, armação de metal, vergalhão, fazer viga, coluna, botar estribo, colocar, por exemplo, esse tipo de coisa aqui, emendar. Depois eu mostro, vou fazer uma demonstração aqui. E eu digo que isso aqui é mais cômodo do que turquesa, né? Tem uma outra ferramenta japonesa que é mais rápida. Essa aqui, teoricamente, vamos falar então, primeiramente, o material, né? Por que eu falo material? Hoje em dia tem um tal do matéria-prima globalizada chinesa, que é de baixa qualidade, é um aço de baixo teor, low grade, né? Steel, tá? Alloy steel, seria um aço de liga de teor mínimo, tá? Baixo, que é feito sobre, às vezes, em fornos que não chegam à temperatura ideal, ou chegam de uma forma demorada, arriscando a contaminar pelos próprios gases, pelo próprio tempo, pelas próprias impurezas ao redor dos fornos de material orgânico, né, combustível orgânico, contaminar a liga metálica, que também não dá precisão de liga. Você não sabe o percentual exato do que tem, se tem 15% de cromo, ou se tem 7% de vanádio, ou se é 7,5%, ou 8%. Você não tem certeza. Os únicos fornos que dão certeza são fornos que as melhores empresas usam, que são de arco voltaico, elétrico, chega a uma temperatura altíssima, é muito mais barato o custo, né, inclusive do que combustível fóssil, e pode depurar a liga assim ao detalhe. Se você quer 7%, 7,2% de uma coisa, você consegue. Que aquilo lá, além de tudo, tira elementos oxidantes, impurezas, e você tem uma liga metálica muito de alta qualidade, de alto teor, né? High grade, tá? E com precisões assim fantásticas de proporção entre elementos metálicos de liga, que formam a liga como um todo. Bom, isso aqui então já expliquei, tá? Outra coisa aqui que temos que ver, vamos começar a explicação agora, é que, se vocês notaram esses mordentes aqui, cruzados, né, famoso, diagonal, cruzado, os da Klein, mesmo esses daqui que não são para puxar, né, como esse aqui, são extremamente agressivos. Você passa a mão que cola o dedo aqui, sabe? Cola, né? São extremamente afiados. Né? É o mesmo princípio aqui, tá? Cruzado, só que esse aqui, né? Vou até mostrar em uma fotos ampliadas, vocês vão notar que, diferentemente dos outros, né, eles têm essa configuração aqui, tá vendo? Você vê que tem menos dentes, né, esse tipo aqui, tá? Mas só que olha a agressividade do bicho, ó. Não sei se dá pra ver, tá vendo? Tá vendo por um ângulo onde você vê os espaços embaixo, você vê que são triangulares e são arredondados, são com algumas, digamos, conchas que agarram assim, tá? Isso aqui, por incrível que pareça, quando o cabo vermelho geralmente denota uma segunda linha, digamos, de alicates de corte, diagonais, mas esse aqui, por incrível que pareça, esse vermelho indica que o mordente teve um outro tratamento, uma outra conformação e tratamento térmico que dá mais agressividade, tá? Eu vou tentar explicar um pouco dessa agressividade aqui. Primeiramente, eu preciso dizer uma coisa assim, ó. Alicates lineman, tá? Geralmente tem alguns fatores, por exemplo, só tem a aresta de corte e o mordente, tá? E uma coisa muito interessante, né? Que embora eles sejam feitos para cortar algumas coisas duras, eles não cortam material tipo string wire, ou seja, aço mola ou aço piano, muito menos ainda, né?
Eles são feitos para cortar cobre, alumínio, algum aço mais leve, tá? E o que acontece quando você tem essa configuração? Como eu disse, é o oposto dessa aqui. Qual que é a função disso aqui? Cortar primeiramente, você pode ver a aresta corte grande para pegar aqueles cabos, né? Tipo VA japonês, que tem 3 fios sólidos num só cabo, né? Então, para cortar os 3 fios de uma vez só. Então, tem a aresta de corte grande aqui, cerca de 2 centímetros, tá bom? Então, e tem esse mordente aqui, tá? Um mordente assim que não é agressivo, mas é mais para puxar do que para torcer praticamente. Pode torcer também, torcer ponta de fio sólido quando for fazer um acabamento, né? De aterramento, por exemplo, na elétrica americana. Tem que ver a cultura sempre para não confundir as coisas aqui e lá. Então, visto isso, né? Então, o que acontece? Esse aqui não. Esse aqui, a função dele é completamente outra. O que temos aqui? Aresta de corte e também o mordente. Só que a diferença desses mordentes é que são muito agressivos. Por que são muito agressivos? Porque a função desse alicate, por exemplo, basicamente é cortar e pegar, né? E eventualmente tracionar, tá? Esse aqui é principalmente pegar para não escapar, torcer e puxar, ou puxar e torcer e depois, por último, cortar a sobra do arame, tá? Vou mostrar como é que é. Então, o que acontece aqui? Esse aqui, né? O trabalho principal dele está aqui no mordente. Esse aqui está na aresta de corte e menos o mordente. Esse aqui mais no mordente e menos a aresta de corte, tá? Isso aqui é para finalizar, tá? Né? Esse aqui é o principal. Isso aqui é secundário, tá? Isso aqui é o principal, esse aqui é para finalizar. Então, o principal é esse. Então, o que acontece com isso? Vamos ver aqui. Quando a função principal é cortar, esse aqui, a têmpera, né? O endurecimento, o tratamento térmico, geralmente tem no cabo, o tratamento desse metal tem uma dureza, esse aqui tem uma dureza, esse aqui tem outra dureza. Tem 3 tipos de têmpera diferentes de um alicate, tá bom? Então, vejamos esse aqui. O que acontece? Se a função dele é cortar, principal, essa parte aqui é que recebe a têmpera com maior dureza, né? No caso aqui seria o 5860 Rockwells, no caso, não precisa mais que isso. Enquanto que essa parte aqui recebe uma têmpera mais ligeira, e essa aqui mais ligeira ainda, tá? Para que quando cai não quebrar, né? E não ter problema de impacto. Então tem uma resistência. Então, a resistência, a tenacidade dessa área aqui é maior que dessa, tá? É bem mais forte, tá? Porque tem que vencer a resistência de um metal duro, ou supor se eu fosse cortar isso aqui, tem que vencer a resistência disso aqui e segmentar isso aqui, tá bom? Então, a gente vai ver o seguinte. Então, por que acontece desses alicates Line tem alta alavancagem? Por que serve a alta alavancagem? A alta alavancagem serve para 2 coisas, né? Conforto mecânico, tem um aproveitamento mecânico, tem maior alavancagem, tá? Então corta com mais facilidade. Então você tem mais conforto. O problema é que tem mais conforto aqui, tá? De você poder cortar. Então você tem menos fadiga nas mãos, na parte da manopla. Você tem um conforto aqui, tá? Não é para cortar melhor, ou cortar mais rápido, não. É para que você não sinta na sua mão aquele constante snap, aquele cansaço de fazer muita força aqui. Então você vai na força ligeira, já corta. É para isso que tem a alta alavancagem. Outro fator pelo qual tem alta alavancagem nesse aqui e não tem nesse aqui, é porque esse aqui também, como o mordente tem um tratamento mais ligeiro, se você quiser fazer uma força extra aqui para agarrar uma coisa com mais força, a alta alavancagem possibilita você ter maior força de sujeição nessa ponta aqui, tá? Né? Ao passo que esse aqui, né? Não precisa de alta alavancagem, porque olha as garras que ele tem aqui. Isso aqui já só pela geometria dessas garras, que são em forma de, né? Realmente de garra, como se fosse garras de águia, né? Assim. Então, só o fato dele ter esse formato, quando segura uma coisa, é muito mais difícil. É como estar num anzol, muito mais difícil escapar. Então, você não precisa fazer muita força para você sujeitar uma coisa que segurar com força. Então, você percebe que essa autoalavancagem tem uma função também. É dar conforto, né? Além do aproveitamento mecânico, cortar com mais facilidade, é dar conforto aqui, no manuseio aqui, menos força, mais eficácia, tá? Aqui, ó, na manopla, aqui, tá bom? Né? E outra coisa é reforçar a força aqui
de sujeição na ponta, porque a autoalavancagem, mesmo que essa parte não seja muito agressiva, ela, pela compressão que você consegue dar aqui, você consegue sujeitar com muita força, então não escapa também. Tá bom? Agora vamos explicar isso aqui. Isso aqui já é o contrário, como eu disse. Aqui, a têmpera maior é nas garras e menor aqui. Porque você vai, primeiramente, segurar com força, puxar com força e torcer, tá? O que acontece, assim, se você tem um arame, vou pegar um arame aqui, ó. Esse aqui não é adequado, cera galvanesa é meio duro, não é muito bom para isso aqui. É bom é o recozido, tá mais grosso, mas também mais macio. Então, quando você pega um cabo desse e tem esse trabalho aqui, ó, essa fricção no mordente, vai raspando aqui, tá? No mordente com, né, essas protuberâncias pequenas, que tem muita linha, tá? Tem muito pontinho aqui, muita ranhura. Passa que isso aqui tem pouca, né? Tem menos, né, ranhuras e mais área de contato, tá? Aqui, ó, né? Você vai ver por aqui, ó. Só que você vê que tem essa parte toda, isso aqui tudo entra em contato. Tem mais área de contato, menos, né, ranhuras, tá? Menos ranhuras aqui, mas mais área em cada ponto aqui. Né? Então a geometria dele é mais agressiva do que se fosse que nem esse aqui, bem fininho, tá? Se fosse bem fininho aqui, assim. Não sei se dá para ver, se fosse bem fininho aqui, com mais ranhuras e menor essa plataforma de sujeição, é menor. Pequenininho, isso aqui desgasta, né? Se você for fazer um serviço de ficar puxando arame, mas chega uma hora que vai desgastar essa ponta aqui pelo atrito. Então você vai precisar de muito mais resistência no metal para segurar e puxar do que propriamente cortar. Cortar é um gesto assim, você vai aqui para qualquer coisa, você vem aqui e facilmente já corta, não tem problema. Agora, o difícil aqui é ficar repetindo esse tipo de operação e puxa e vai, como que fosse, vai forçando esses mordentes a se desgastarem pela constante tração, torção e sujeição, força. Então eu passo aqui, cortar é um gesto único num instante só, ó. Tá vendo? Num só instante você vai e corta, acabou, não tem problema. Acabou o estresse. Isso aqui de puxar não, o estresse continua. Você tem que puxar, segurar, puxar e torcer. Segurar, puxar e torcer. Então tem mais estresse. É isso que tem que ficar claro, tá? Por isso é que esse alicate fizeram um mordente com maior área de contato e maior sujeição e maior agressividade. Para que conforme esse tipo de trabalho seja continuamente feito, né, em heavy duty, né, torce, segura, puxa, torce, segura, puxa, torce, não desgastar isso aqui, durar mais. Desgasta também, mas dura mais que esse aqui, tá? Esse mordente fino. Então, eu vou mostrar aqui, ó, como é que ele é conformado. Vocês podem ver que a parte de fora dessas garras, na verdade não são garras, são escadinhas aqui, ó. São degrauzinhos assim, porque o corte aqui, tá? Eu não sei se vai dar para vocês entenderem. O corte aqui é assim, ó, você tem esses dentes aqui, não é bem, tem uma escadinha, e a metal é cortada assim para dentro, para cima. Né? Aqui você pode ver bem, ó, para cima, né? O que acontece nesse tipo de mordente, se vocês observarem esse aqui, ó, vocês vão ver que aqui, não sei se dá para ver, tem a metade aqui certinha, aqui está meio de lado, mas está na metade certa. Desse lado aqui tem uma parte maior, menor, tá? E muito menor. Aqui não, tem uma maior, menor né, e menor, mas não muito menor. Então essa aqui é maior que essa aqui é maior que essa. Como esse alicate é simétrico, o outro lado é o contrário. Essa parte aqui está desse lado, então fica maior, menor, e desse lado menor, maior, menor. Fica invertido com relação a isso aqui. Tá vendo? Vocês podem ver que é um mordente bem agressivo. Ó. Se vocês olharem rente assim, ó, vocês vão ver que essa parte escura aqui, ó, é a parte dessa protuberância. Isso aqui é só uma escadinha que faz o metal ir para lá. Tem uma rampinha assim, ó. Nessa direção tem uma rampinha, por isso que aparece com um H. É que é um ângulo assim. É um corte que está sendo feito assim, no plano assim. Então fica assim o meio do mordente. Vem daqui e são várias escadinhas assim. Então, quando você olha de lado, parece que tem umas garras, mas não é. Essa aqui, ó, são umas escadinhas. Tá vendo aqui? São umas escadinhas, tá? Aqui vocês vão poder ver, ó. Tá bom? Né? Vocês vão ver que é uma escadinha, tem um vão aqui, ó. Né? Tanto é que isso aqui é aquele tipo de, vou mostrar aqui, é aquele tipo de mordente que não fecha completamente. Se você fizer aqui assim, ó, não fecha completamente, tá vendo? Ó, não fecha completamente. Por quê? Para preservar a aresta de corte. Quando precisar fazer força, vocês podem ver que, ó,
tem até uma leve, você vê que tem, encostou aqui na ponta, se faz uma força, fecha completamente aqui. Encostou na ponta, fecha, faz uma força, fecha completamente aqui. Então tem uma espécie de folga proposital que é para poder ter esse movimento de fechamento. Isso aqui tem que estar livre para não bater um ponto e impedir esse fechar gradual, tá? Encosta e fecha, encosta e fecha. Isso é proposital, bom? Outra coisa, isso aqui é meio complicado pelo desenho, precisava ter uma maior. E outra coisa, esse rabicho aqui, ó, todos dizem que é para dar mais força, para dar mais tração. Sim, também serve para, mas o mais importante disso é para a pessoa ter a referência certa do lado do corte. O lado do corte tem que ficar rente à barra. Então ele não pode usar o contrário e ficar longe. Então para ele não esquecer, né, ele tem uma memória, ao invés de ficar olhando, ele tem essa memória muscular. Se ele pegar com esse rabinho aqui no dedinho, aqui está na posição certa. Tanto é que o frontispício disso aqui é desse lado, ó. O frontispício, a frente dessa ferramenta é aqui, ó. É onde está esse vão aqui. Esse aqui já é o contrário, é aqui, porque esse aqui você pega assim e tal. Tá? Esse aqui você pega assim, é o contrário exatamente. Esse aqui é o inverso. Esse aqui, nesse aqui é a frente, esse aqui, nesse aqui é a traseira. Aí você inverte, essa aqui é a frente, essa aqui é a traseira, vamos supor, né? É invertido aqui. Acho que é isso. Bom, não interessa. O que interessa é o seguinte, o que esse negocinho tem a função de você estar com a mão no lugar certo para ter mais força, aqui, tá no dedinho aqui, ter mais força e para você não estar com ele invertido na ação, porque ele corta também. Tá? Só que se você for cortar, né, com essa, aqui está o vergalhão, com isso aqui está longe aqui, ó, tem um espaço. Então é melhor você estar rente, ou você pode medir melhor distância. Aqui você está meio que confunde, você pensa que está rente, mas tem esse espaço aqui que está, não sei se apareceu, está atrapalhando, tá bom? Então tem tudo isso aqui. Aqui tem uma mola que é para poder, como você vai fazer assim, largar, pegar, largar e pegar, largar e pegar, torcer, largar, pegar, segura, torce, larga, de novo. Vai fazer a torção, ó, tava ao contrário. Então, você tem uma mola aqui para te ajudar, tá bom? Então, vocês entenderam essa parte aqui, tá? Então, nunca confundam. Quando vocês forem ver online, mas ele tem alta alavancagem, tá? Que é para facilitar o corte, dar conforto e para reforçar, né, digamos assim, a geometria mais suave disso aqui. Então, você compensa com força de alavancagem. Se você quiser segurar uma coisa bem firme, puxar vários cabos ao mesmo tempo, você precisa de mais força, tá? Ele aguenta por causa da alta alavancagem. Esse aqui faria a mesma coisa, sem muito esforço, por causa da geometria de garra agressiva dele. Tá bom? O outro modelo, que é parecido com esse cabo azul, eles não têm esse mordente reforçado, embora seja a mesma geometria. Quer dizer o quê? Que isso aqui tem uma têmpera mais alta. Tá bom? Uma têmpera que deve chegar a 62 aqui, tá? Né? Para poder ter uma longevidade. Então agora vou tentar mostrar aqui como os americanos fazem. Vou até ficar de pé, senão não dá para fazer direito, tá bom? Dá licença aqui. Então, atente a um fato aqui. Se eu pego aqui um arame, vamos pegar um arame aqui. O americano geralmente, eu vou fazer o mais simples que tem, tá? Porque eu estou destreinado para essas coisas. Você faz o seguinte, você dobra aqui, passa aqui, tá bom? Você vai pegar o alicate na posição certa, com o rabichinho no dedinho. Você pega aqui, puxa bem, não posso puxar bem porque não tem espaço. Dá uma torcida para cá, tá vendo? Ó? Esse é o mais simples. Aí você vai pegar, de novo, vai puxar, torcer, ó. Nessa posição você já vai e corta aqui, ó. Aí você dá a segunda torção nessa posição aqui, você corta aqui, tá vendo? Que a aresta de corte tá aqui, ó. Sempre virado por causa desse detalhe que eu falei. Então vocês perceberam aqui, né? Ó, super firme aqui. Tá? Se fosse molinho, estaria mais apertado, tá bom? Não sei se deu para vocês perceberem. Se eu conseguir tirar, eu vou fazer mais uma vez, tá bom? Porque esse aqui é o galvanizado, é um número de duro, difícil de trabalhar, tá, minha gente? Desculpa, não tinha outra. Então vamos lá, eu pego aqui, dobro, passo aqui, tá? Vem aqui, pego o bicho aqui, faço assim, passo por cima, tá? Aí eu pego aqui, tá? Só porque eu fui fazer a segunda vez, não deu certo. Aí eu torço aqui e já corto aqui. Dou a segunda torcida e já corto aqui. Aí, ó, esse aqui ficou mais firme ainda, tá? Ó, podem ver. Então, minha gente, esse aqui é o tipo americano. Vou tirar daqui. Tá? Então, vocês entenderam a diferença dos dois, né?
Então, quando a gente vai fazer uma análise comparativa, tá, entre ferramentas similares ou diferentes, a gente nunca joga uma contra a outra. A gente pega uma para aprender com a outra e pega a outra para aprender com uma. Então, se você comparar aqui de uma forma não excluindo nenhuma, mas complementando uma outra, você vai descobrir para que serve a autoalavancagem nesse caso, para que serve uma geometria agressiva nesse caso, porque a têmpera que está aqui nesse lugar e porque está nesse lugar com mais intensidade, menos daqui e menos aqui. Você vai entender um monte de coisa. Por que isso aqui não precisa de autoalavancagem? Porque nós temos uma geometria agressiva que segura. E a gente não vai fazer um corte aqui de coisas duras, então não precisa de uma autoalavancagem. Aqui temos porque você vai fazer corte duro aqui e não precisa aqui para sujeição, né, de mordente agressivo, porque se for o último caso, você apela para alavancagem para ter uma firmeza de tração. Tá bom, minha gente? Por hoje, então, é só. Até a próxima. Muito obrigado.